Olá a todos os alunos do Explica Enem, meu nome é o Everton e nessa aula de Química nós vamos tratar do conteúdo de isomeria espacial. Mas antes de falarmos especificamente sobre isomeria espacial, vamos relembrar o conceito do que são os isômeros. Então, os isômeros eles são compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido a fórmulas estruturais diferentes. Na isomeria, nós possuímos dois tipos de isomeria, a isomeria chamada de plana e a isomeria espacial. Mas qual é a diferença entre elas? Quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas, a isomeria ela é chamada de isomeria plana. No entanto, quando a diferença entre os isômeros somente pode ser explicada por fórmulas estruturais espaciais, que é o caso da estereoisomeria, nós estamos diante da isomeria chamada de espacial. Bem, e a isomeria espacial ela divide-se em dois tipos de isomeria. A isomeria cis-trans, também conhecida como geométrica, e a isomeria óptica. Isomeria cis-trans ou geométrica. Vamos tratar da isomeria cis-trans inicialmente em compostos com duplas ligações. Vamos analisar a seguinte imagem. Imaginemos que nós temos dois pares de moléculas, em que o par de molécula da esquerda ele possui somente ligações simples entre os seus átomos e o par de molécula da direita possui ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, se nós observarmos, esse par de moléculas da esquerda, eles representam a mesma substância? E o par de moléculas da direita, eles representam a mesma substância? Como nós conseguimos responder a esse questionamento? Vamos analisar primeiramente esse primeiro par de moléculas fazendo a seguinte analogia. Imaginemos que nós temos duas tábuas em que entre elas nós estamos inserindo um prego, de forma que, se nós observarmos, é possível rotacionar essas tábuas em torno desse único prego. Então, a analogia que está sendo feita aqui é em relação à ligação simples entre os átomos de carbono. Então, quando eu tenho somente ligação simples entre os átomos de carbono, eu tenho a possibilidade de uma rotação livre em torno do eixo da molécula. E no caso de possuirmos uma ligação dupla, nós estamos fazendo aqui analogia com dois pregos que estão atravessando essas duas tábuas. Logo, é possível notar que a rotação ela fica impedida, de forma que, quando eu tenho a ligação dupla em uma molécula, entre esses dois átomos de carbono, essa rotação ela já não é mais possível. Então, no caso, nós temos que, quando eu possuo somente ligação simples entre os átomos de carbono, eu tenho essa possibilidade de rotação livre em torno dessa ligação simples, enquanto que, quando eu tenho a ligação dupla entre os átomos de carbono, essa rotação ela já vai ser impedida. Logo, respondendo ao questionamento, nós temos que o par de moléculas da esquerda ele vai representar justamente as mesmas substâncias, porque nós temos a ligação simples entre os átomos de carbono que permite essa rotação, então ela não deixa de ser a mesma substância. Logo, no caso do par de moléculas da direita, como nós temos a presença da ligação dupla, eu não tenho essa possibilidade de rotação, então essas moléculas elas não representam a mesma substância. Assim, esses dois últimos compostos, que são o par de moléculas da direita, eles podem serem definidos como isômeros, pois são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, C2H2Cl2. Vejamos outra representação da estrutura espacial do C2H2Cl2. Nós temos agora um plano que está dividindo essa molécula ao meio. E vamos explicar por que uma das moléculas serem chamadas de cis e a outra ser chamada de trans. Na molécula da esquerda, os dois átomos de cloro eles estão do mesmo lado do plano que divide a molécula ao meio. Logo, essa é a forma chamada de cis, do latim cis, que significa aquém de. No caso da molécula da direita, os dois átomos de cloro eles estão em lados opostos do plano que divide a molécula ao meio. Logo, essa é a forma chamada de trans, do latim trans, que significa para além de.
Bem, então de forma generalizada, quando é que ocorre a isomeria cis-trans em compostos contendo ligação dupla? Quando eu tenho que o R1 ele é diferente do R2 e eu tenho que o R3, ou seja, o radical 3, é diferente do radical 4. R3 diferente de R4. No entanto, é possível que o R1 ele seja igual ao R3 ou diferente do R3, ou igual ao R4 e diferente do R4, de forma que também é possível que o R2 seja diferente do R3 ou igual ao R3 e igual ao R4 ou diferente do R4. O que não é possível, na verdade, é uma condição para que ocorra a isomeria geométrica, é que os radicais R1 e R2 eles têm que ser diferentes. E o radical R3 e R4 eles também têm que ser diferentes. Se isso ocorrer, então nós estamos diante de uma isomeria do tipo cis-trans. Vamos agora analisar dois casos em que, no primeiro caso, não ocorre a isomeria geométrica e o segundo caso em que ocorre a isomeria geométrica. Então, no primeiro caso, nós temos o exemplo da molécula do metilpropeno, em que, se nós observarmos, o R1 está sendo igual ao R2 e o R3 está sendo igual ao R4. E se nós lembrarmos do slide anterior, para que ocorra a isomeria geométrica, esse R1 teria que ser diferente do R2, assim como o R3 teria que ser diferente do R4. Logo, como a condição para a isomeria cis-trans não está sendo atendida, então não há a isomeria geométrica nesse caso dessa molécula do metilpropeno. Se nós trocarmos esses substituintes de posição, mesmo assim nós estaremos diante do mesmo composto. No caso em que ocorre a isomeria geométrica, vamos aqui analisar o caso da molécula do but2eno. Então, o que nós observamos aqui? Que no caso o R1 ele está sendo diferente do R2 e o R3 está sendo diferente do R4. Então, como está sendo atendida a condição da isomeria cis-trans, nós temos que, nesse caso, a molécula vai apresentar isomeria geométrica. Essa é a forma cis do but2eno, porque se nós traçarmos aqui uma linha entre esses dois átomos de carbono que estão ligados por ligação dupla, nós temos que, acima do plano, os grupos metil eles estão do mesmo lado do plano. Logo, essa é a forma cis e essa daqui é a forma trans, porque se nós traçarmos uma linha entre esses dois átomos de carbono que estão ligados pela ligação dupla, nós temos que os grupos metil eles estão do lados opostos. Um vai estar acima do plano e o outro vai estar abaixo. Logo, nós estamos diante da forma trans. A isomeria cis-trans ela também pode acontecer em compostos cíclicos, porque eles também não permitem a livre rotação ao redor da ligação carbono-carbono. Logo, conforme as ramificações ou os substituintes estejam acima ou abaixo desse polígono, pode surgir o caso de isomeria cis-trans. Então, é o que está sendo representado aqui nessa figura. Nós temos aqui a molécula cis, 1,2-diclorociclopropano, porque justamente se nós traçarmos um plano dividindo essa molécula, nós temos que os átomos de cloro eles vão estar do mesmo lado do plano na molécula. Logo, essa é a forma cis. E no caso da forma trans da molécula, se nós traçarmos o plano, aqui nós observamos que o átomo de cloro ele está, nesse caso, acima do plano e o outro átomo de cloro ele está abaixo do plano. Então, como eles estão em lados opostos, essa é a forma trans da molécula. No entanto, é preciso ter um pouco de atenção, de forma que não basta a presença do ciclo para que haja isômeros geométricos. Há a necessidade de que pelo menos dois carbonos do ciclo eles apresentem ligantes diferentes entre si. Logo, essa imagem está representando justamente a condição para a isomeria geométrica na presença de ciclo. Então, não basta ter o ciclo. É preciso que dois átomos de carbono eles apresentem ligantes diferentes entre si, de forma que o R1 seja diferente do R2 e o R3 seja diferente do R4. Se essa condição for atendida, aí sim nós temos a isomeria geométrica no composto cíclico. Vamos
agora tratar da isomeria óptica. Vamos inicialmente considerar a molécula do CH-BrClF de geometria tetraédrica que não apresenta nenhum plano de simetria. Por quê? Porque essa molécula tem aqui o carbono ligado a 4 ligantes diferentes, o hidrogênio, o flúor, o cloro e o bromo, de forma que se eu colocar essa molécula dentro de um espelho, a sua imagem especular ela não é superponível à molécula 1, de forma que, como elas não são superponíveis, eu tenho aqui um tipo de molécula chamada de molécula assimétrica, ou seja, ela não possui um plano de simetria, também conhecida como molécula quiral. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre a isomeria óptica, vamos a alguns conceitos fundamentais de física óptica. O que é a luz comum, ou natural, e o que é a luz polarizada. A luz natural ela é formada por ondas eletromagnéticas, sendo que as ondas elétricas elas vibram em um plano e as magnéticas em outro, perpendiculares entre si. E esses dois planos giram em torno de seu próprio eixo de propagação. É o que está sendo representado aqui nessa figura com o índice A. E no caso da luz polarizada, os planos de vibração elétrico e magnético eles não giram. É o que está sendo representado aqui pela letra B. Como eles não giram, logo, é comum representar a luz polarizada também por apenas um dos planos, como está sendo representado aqui por C. Então, tanto B quanto C é uma representação da luz polarizada. No caso da isomeria óptica com carbono assimétrico, tratando agora dos compostos com um carbono assimétrico, vamos ao exemplo do ácido lático, que está sendo representado aqui nessa molécula. Então, o carbono central do ácido lático, também conhecido como ácido 2-hidroxipropanoico, ele é assimétrico, portanto representado por esse asterisco também, porque ele está ligado a 4 ligantes diferentes, que é o hidrogênio, o grupo metil, o grupo hidroxila e o grupo carboxila. Dessa forma, ele possui apenas um carbono assimétrico, que é indicado aqui por esse asterisco, e, portanto, ele é assimétrico justamente por isso, porque ele possui esses 4 ligantes diferentes ligados ao carbono. Logo, quando esse composto é colocado diante de um espelho, a sua imagem especular ela também não vai ser superponível à outra molécula. Logo, nós estamos diante de um par de enantiomorfos ou antípodas ópticos. Então, das duas moléculas ao lado, ou seja, dessas duas moléculas aqui que estão sendo representadas, uma ela representa o ácido lático dextrógeno, ou seja, desvia o plano da luz polarizada para a direita, escrito como ácido D-lático ou ácido mais lático, e a outra é o ácido lático levógeno, ou seja, desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, escrito como ácido L-lático ou ácido, entre parênteses, menos lático. A mistura racêmica é justamente essa mistura dos isômeros dextrógeno e do seu antípoda levógeno, na proporção de 1 para 1. Essa mistura ela não desvia o plano da luz polarizada, porque justamente enquanto eu tenho uma mistura, uma das moléculas vai desviar o plano da luz polarizada para a direita e a outra vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Como elas estão na mistura, vai ocorrer o cancelamento aí desses desvios. Logo, o racêmico ele não tem a atividade óptica. Enquanto as moléculas individualmente, elas apresentam essa atividade óptica, porque ocorre esse desvio. Compostos com vários carbonos assimétricos diferentes. Nesse caso, nós temos aqui sendo representado o ácido hidroximetilsuccínico, que há 2 carbonos assimétricos considerados diferentes entre si, porque os grupos ligados ao carbono 2 eles não são todos iguais aos grupos do carbono 3. Logo, nós temos 2 carbonos que são assimétricos, logo, nós temos um composto com 2 carbonos assimétricos diferentes, nesse caso, porque os seus ligantes não são iguais.
os ligantes do carbono 2, eles não são totalmente iguais aos ligantes do carbono 3. Logo, nós estamos diante de compostos com dois carbonos assimétricos diferentes. Dessa forma, se colocarmos a molécula diante do espelho, nós temos a possibilidade desses 4 isômeros, de forma que os isômeros A e B, assim como os isômeros C e D, eles são os antípodas ópticos, ou seja, B é a imagem especular de A e não é superponível a A, assim como D é a imagem especular de C e não é superponível a C. Então, esses são os dois pares de enantiomorfos ou antípodas ópticos. Ainda nós temos duas misturas racêmicas, de forma que A mais B é uma mistura racêmica. Um deles vai desviar o plano da luz polarizada para a direita, vai ser o dextrógeno, e o outro vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, vai ser o levógeno. Isso acontece tanto de A com B, quanto de C com D. Então, nós temos duas misturas racêmicas. Ainda temos diastereoisômeros. O que são isso? São isômeros ópticos que não são enantiomorfos entre si, que é o caso dos pares A e C, ou seja, eles não são enantiomorfos, não são a imagem especular um do outro, assim como A e D, B e C e B e D. Eles não são enantiomorfos entre si, logo são chamados de diastereoisômeros. Havendo N carbonos assimétricos, portanto, nós teremos 2 elevado a N isômeros ópticos diferentes entre si e 2 elevado a N-1 misturas racêmicas. Compostos com 2 carbonos assimétricos iguais. Nesse caso, nós temos o exemplo do ácido tartárico, em que, se nós observarmos, os carbonos assimétricos 2 e 3 são iguais ou equivalentes entre si, pois ambos estão ligados aos mesmos grupos, grupo carboxila, ao átomo de hidrogênio e ao grupo hidroxila. Da mesma forma para o carbono assimétrico 3. Logo, existem dois isômeros com atividade óptica e enantiomorfos entre si, o ácido D-tartárico e o ácido L-tartárico, que misturados em partes iguais, eles formarão o racêmico. Logo, como ele é o racêmico, ele não vai apresentar atividade óptica. Logo, ele vai ser opticamente inativo.